Bacana, acho que agora sim, estamos ao vivo, agora sim. Boa tarde, galera, tudo bem? Bom, primeiro agradeço a todos aí, tê-los aqui como audiência, na nossa primeira live do DocMix, nosso Doc Talk. A gente trouxe aqui algo bem interessante para discutir com vocês hoje. Não vamos falar exclusivamente de coronavírus, né, porque eu acho que já está saturado, já estamos sofrendo com isso, inclusive em formato home office. Sou o Diogo Sena, sou gerente de relacionamento do DocMix, atuo na área da qualidade já há uns 15 anos, e mais especificamente na área comercial, já há uns 10 anos também, né? Então, vivi um pouquinho, atuo na área, mesmo na área comercial, ainda relacionada à área da qualidade, né? O DocMix é uma ferramenta vertical para a área da qualidade, na gestão de processos. Junto comigo aqui tem o Daniel Juliano, aí o Daniel já é outro patamar, né, cara? O Daniel já é um especialista na qualidade, ele já está há cerca de quase 20 anos no mercado, né, 24 anos, na verdade, atuando diretamente com gestão da qualidade. Desses 24 anos, 18 eles aplicados em conjunto, né, com a área comercial e com a área de qualidade também. Então, ele representa hoje também diversas empresas, com palestras, workshops, feiras, consultorias, voltada a diversas ferramentas da qualidade, SWOT, PDCA, MSA, FEMEA, RUT. Ele é o cara de ferramenta da qualidade, sistemas, e também é instrutor de treinamentos para a própria gestão da qualidade, né, de riscos, ferramentas ligadas à estatística, cálculo de incerteza, formação de auditores, enfim, tudo que abrange aí o nosso cenário da qualidade. E hoje também ele é o nosso executivo de contas do DocMix, está com a gente já fazem, acho que uns 3 anos, então já conhece muito já do nosso cenário também, né? E o DocMix em si, uma ferramenta que atua diretamente na área da qualidade. A gente já está há 18 anos, 19 anos já vivendo qualidade, e trazendo para esse momento que é um momento único, mas não desconhecido, né? A gente já passou por diversas crises aí durante esse período, né? Uma muito forte, acho que em 2008, se não me engano, que veio da área automotiva, lá dos Estados Unidos, né, impactou o cenário global de uma forma também muito, muito intensa. E agora, numa crise muito mais intensa que está se agravando, né, por conta do coronavírus, e a gente sabe que a área da qualidade, ela é muito ligada nesses cenários, né, porque ela envolve toda a estrutura de uma empresa, desde a área administrativa, produtiva, área de gestão, enfim, área corporativa no cenário total, né, geral. Então, a gente achou que é muito válido hoje a gente falar um pouquinho do momento, mas não especificamente do tema foco, né, do coronavírus, mas em si falando a crise que ele vem trazendo, né, o que veio junto com esse cenário do coronavírus. E aí a gente hoje quer conversar um pouquinho com vocês a respeito de como a qualidade, né, como é necessário a qualidade nesse momento de crise, né? E eu queria que o Daniel falasse um pouquinho para a gente como é que a qualidade lida, como é que a gestão da qualidade liga, como é que a gente pode conceituar, né? Como é que ela lida? É basicamente em 3 termos, em 3 itens, né? O que tange a parte de gestão da qualidade, de uma forma geral, né? Envolvendo aí todos os processos, enfim, metodologias de gestão. O que tange também a gestão de risco, porque é algo que está muito ligado a qualquer sistema de gestão da qualidade, né? A gente trabalha com riscos de compliance, riscos de processos, riscos de operação, enfim. E também a crise econômica, né? Que é o que mantém a empresa ativa. Então, eu queria ouvir de você, Daniel, como é que é a sua visão aí, como é que você conceitua esses 3 itens dentro do nosso cenário de gestão da qualidade? Fique à vontade aí. Legal, Diogão, obrigado aí pela apresentação. Muito boa tarde aí a todo o pessoal que está acompanhando a nossa live. Pessoal, falando primeiro aí sobre a gestão da qualidade, tá? Vou dar só uma abordagem rapidinha sobre esse tema, para que depois a gente possa abordar com mais detalhes, tá? Mas a gente sabe que o mundo da gestão da qualidade, que imagino eu que seja a maioria das pessoas que estão presentes, é sempre um cenário muito difícil, né? Parece que a gente vive na crise aqui na qualidade, né? E a gente precisa mudar isso aí, pessoal. A gente tem que se apoiar agora, né? O tema vai ser muito como a gente vai superar essa crise, daquelas aí as estratégias da qualidade, tá? Então, como é que a qualidade vai se comportar com tudo isso, tendo em vista que os investimentos são complexos para conseguir para a nossa área, porque não é uma área que traz ganho direto para a empresa, e muitas vezes, vocês, talvez assim como eu, que tive uma formação inicial muito técnica, né, colaboradores da qualidade, a gente vê muito pessoal que vem da área de química, biologia, elétrica, eletrônica, mecânica,
alguns da área administrativa também, mas uma boa parte dessa população da área da qualidade é muito técnico, tá? E aí, isso tudo traz também para a alta direção a dificuldade que a gente tem de passar a necessidade do investimento para que a gente possa superar toda essa mudança, tá? Então, o primeiro ponto aí que eu acho que é um destaque é que vocês não vão superar essa crise sozinhos. Muitas vezes vocês vão precisar de fornecedores que possam me apoiar nesse momento tão difícil. E aqui, meu objetivo hoje é falar sobre tecnologia, tá? Eu estou envolvido aí, como o Diogo falou, 24 anos na área da qualidade, 18 desses anos são todos dedicados à tecnologia e software, tá? Então, inclusive, minha tese de mestrado foi justamente abordando 100 empresas, que me permitiu fazer essa tese, para entender como é que o cenário pode ser superado através da tecnologia. Então, dentre essas 100 empresas, eu peguei e desenvolvi um questionário para que pudéssemos entender qual que é a diferença entre as empresas que investem em tecnologia e aquelas que não. Tá? Então, nós aqui do DocNix, a gente tem uma relação muito próxima com os nossos clientes e também com os potenciais clientes. Falando de potenciais clientes, pessoal, vocês vão precisar de fornecedores. Contem conosco, principalmente quando a gente fala de retorno de investimento, que é o que vocês vão precisar muito para convencer a diretoria, né, os stakeholders, as pessoas que decidem assim no cheque mesmo, a gente poder se comportar de uma maneira mais business, né? Muitas vezes a gente fala muito das questões técnicas, das necessidades, mas também mostrar para esse pessoal o que vai impactar a qualidade em termos de números, né, financeiros. E aí você vai tocar o coração desse pessoal, ter esse vínculo com a alta direção. Não, é isso aí, Dani. Eu acho que tudo que envolve, né, um cenário financeiro é um ganho para a empresa, né, ou uma análise que deve ser feita, né. E o bacana é quando a gente fala em relação à tecnologia, como é que a tecnologia pode apoiar a empresa nesse momento, né? Porque a tecnologia é uma ferramenta que é um investimento, mas ela é um seguro, né? E quando a gente fala de seguro, a gente fala em processos, metodologia, a gente fala quando a gente fala de ferramenta, na verdade, de uma forma geral, né? É uma metodologia aplicada e segura, então dá confiança e confiabilidade desse processo, né? E aí, tentando traçar esse cenário, Dani, em relação a risco, cara, risco é algo que simbolicamente, ele hoje ele tá na onda, né, vamos dizer assim, veio sempre teve um viés muito ligado à da qualidade, né, porque a gente fala de risco, tratativa de oportunidades, tratativa de ameaças, quando a gente fala de uma análise, né, mas quando a gente fala depois de 2015, com a versão da norma 9001, que aí trouxe um cenário de risco, que se aplica hoje também às demais ISOs também, né, como é que você encara isso para esse cenário de hoje? Porque a gente tem um risco que basicamente não está no nosso controle. A gente tem que se preparar, né, e organizar a nossa estrutura, organizar as nossas empresas para que a gente possa passar por esse momento, né, que é bem crítico. E é um cenário que a gente não sabe como vai ser na próxima semana, por exemplo. Tem muitas empresas, na verdade, tem muitas pessoas hoje, né, da mídia e também do próprio ministro da Saúde vem dizendo que o pico da pandemia ainda não chegou aqui no Brasil. A gente tem aí a previsão que agora, maio e junho, que vai ser onde a gente vai alcançar a faturação do nosso setor de saúde, né, de saúde pública. Então, vendo esse processo, vendo as pessoas cada vez mais dentro de casa, as pessoas cada vez sendo exigidas, né, que estejam praticando isso, e as empresas têm que se adequar a todo esse momento. Como é que você consegue identificar isso, trazendo para o nosso processo da qualidade, especificamente riscos? Como é que as empresas devem se comportar? O que vai acontecer daqui para frente quando a gente fala nesse sentido? Excelente, Diogo. Na verdade, pessoal, é o seguinte, né? Inclusive, eu sou instrutor do treinamento de gestão de riscos e oportunidades. E esse tema em específico é o que muitas vezes me deixa até triste. Muitas vezes eu estou lá no treinamento, né, onde a gente convoca uma série de colaboradores que vêm de N empresas diferentes, e aí acontece aquela apresentação inicial e eu peço para que o pessoal possa
falar sobre aquilo que faz sentido na organização, aquilo que eles estão buscando em relação àquele treinamento que é para gestão de riscos e oportunidades. Infelizmente, na nossa cultura, que deve mudar, a gente tem a percepção clara de que muitas vezes a gente faz essa gestão de risco para atender norma, tá? E esse é um ponto que eu quero deixar claro aqui, que é um gap na nossa cultura, né? O brasileiro é um pouquinho diferente, a gente é um país com menor maturidade do que os países de primeiro mundo, é um país jovem ainda, e precisa entender melhor essa situação. Então, é muito triste quando eu chego lá no treinamento e as pessoas me abordam, Daniel, quais são os riscos principais que eu preciso traçar aqui na minha empresa para eu poder obter uma certificação ISO, uma acreditação na 17025, então buscar uma certificação para atender os requisitos da norma, tá? E é por isso que a gente muitas vezes cai num cenário como o de hoje, né? Então, ao invés de a gente se preocupar em simplesmente atender aqueles riscos e mapear as oportunidades só para passar numa auditoria, a gente pode realmente encarar essa mudança que as normas trouxeram como uma oportunidade para a nossa empresa, para o nosso departamento. Tá? Então, eu já tive a oportunidade aí de participar de mais ou menos uns 300 projetos ligados a essa área, visitei aí praticamente 2.000 empresas, então eu gosto muito de guardar esse volume de informação para que no histórico a gente possa tomar decisões mais assertivas. Então, veja bem, a gente está passando numa situação hoje que a gente muitas vezes dá essa abordagem, né? A gente não... Puxa, veio a pandemia do coronavírus, a gente não estava preparado, foi de uma hora para outra, e a gente coloca a desculpa na doença, né? Ao invés de a gente poder reverter a situação e, de repente, até ter oportunidade de negócio em cima disso. Tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é que há uma diferença muito grande. Nesse histórico que eu rastrei dentro das empresas que eu já implantei alguns sistemas, eu percebi que há empresas que simplesmente adotam uma prática lá de controlar 10, 15, 20 riscos, e tem aquelas que é completamente opostas, né? Que eu já tomei até sustos aí, principalmente em organização hospitalar, onde você vê lá o hospital controlando 500, 600 riscos. A gente tem que estar muito alinhado com o planejamento estratégico, a gestão de riscos e oportunidades. Eu vi até aqui em algum momento aqui nas mensagens, né, do YouTube, acho que foi a Margarida, falou como convencer os decisores com investimento em relação à qualidade nesse momento de crise, tá? Então, a maior ferramenta que a gente tem, pessoal, para fazer esse convencimento é o retorno do investimento, aquilo que eu citei lá no início, que é o ROI. Tá? Então, não adianta eu chegar lá na alta direção, discursar sem apresentar números. Tá? Então, para que você possa ter essa facilidade na confecção das informações, muitas vezes você vai precisar de uma ferramenta. E essa, mais uma vez, é uma ferramenta aí que a DocNix está preparada para servir a todos no mercado, tanto com planejamento estratégico, como gestão de riscos e mapeamento de oportunidades, ok? Então, sair o dinheiro de caixa não significa que nós estamos perdendo dinheiro, quando a gente investe, de fato, na qualidade. Né? Então, a gente não pode simplesmente buscar uma ferramenta de software, por exemplo, usando como argumento para a autodireção que a gente está informatizando nossa área, que é o que eu vejo muitas vezes os softwares de mercado fazendo por aí. Né? Então, eu não acredito nessa informatização, isso para mim é um dilema de 2 décadas atrás que os softwares trouxeram, e agora a gente está numa outra etapa, pessoal, a gente está numa pegada que é da automação, da otimização de processo. Se eu buscar um recurso financeiro com a diretoria, sem mostrar para ele que eu vou ter otimização de processo, que eu vou ter ganho financeiro, realmente não vou conseguir buscar esse recurso de investimento. Tá? Então, e para isso, a gente precisa ter um parceiro que não simplesmente fala assim, eu preciso fazer a gestão do documento e os documentos estão no software. Preciso fazer a gestão da não conformidade e as não conformidades estão no software. Não, eu preciso de muito mais do que isso. Né? Eu preciso de uma ferramenta que ela possa interagir comigo. Né? Eu preciso de uma ferramenta que ela possa me alertar sobre atividades, prazos, que possa me dar orientações, inclusive de conhecimento da norma. Aí você fala, poxa, Daniel, como assim, né?
me orientar com relação à norma? Exatamente, a gente precisa que o software conheça as regras de negócio da organização, concatenados com as regras de negócio das normas que são seguidas por aquela organização. E ao passo que o software sabe dessas regras de negócio, ele poder interagir com o usuário, né, trazendo informações para a tomada de decisão. Então, veja bem, pessoal, um ponto interessantíssimo que a gente vem enfrentando agora é o quê? Home office, né? Então, acredito aí que quase na totalidade desse público aqui de 45 pessoas que estão assistindo essa live, deve estar aí quase que na totalidade em casa, no home office, com uma baixa quantia aí, permanecendo nas atividades dentro das suas empresas. Agora vem a pergunta, né? Como é que as empresas vão poder ter uma ferramenta que interage com o colaborador? Trabalhando home office, o desafio é maior, pessoal. A gente vai precisar buscar estruturas, ferramentas que tenham uma estrutura muito mais robusta. E quando eu falo robusto, estou dizendo sobre conectividade, escalabilidade, segurança da informação, né? Então, eu vejo no mercado muitas empresas, e eu pesquisei na minha dissertação de mestrado aí, quase que 20 softwares ligados à área da qualidade, Leans ligados também à área de laboratórios, né, que faz toda a conexão com a qualidade. E eu percebi que a maioria, quase que na totalidade, não respeita as regras de validação do sistema, por exemplo. Né? Nesse momento home office, como é que eu vou poder justificar em usar uma ferramenta lá da minha casa se eu não agrego segurança na informação? A gente vive uma fase, né, nas organizações que é muito forte as questões de compliance. Então, quando a gente fala de compliance, segurança da informação, LGPD, a gente está falando que a gente precisa de uma ferramenta robusta. Eu venho acompanhando muito aí na rotina da área da qualidade, percebo que muitas vezes a preocupação das empresas é confrontar as normas, tentando pegar nas entrelinhas que uma validação do sistema não é importante, que não é bem assim, que não está bem, bem explícito que a ferramenta tem que ser validada. E aqui a gente da DocNix adota essa estratégia de uma maneira muito diferente, né? Para nós faz todo sentido. Não adianta eu querer falar que eu tenho um SaaS se eu não tenho a segurança para a pessoa usar essa ferramenta home office, né? Eu justificar meu problema para que TI possa resolver isso daí. O pessoal de TI tem que abrir uma porta externa, tal. Tudo bem, desde que mantenha a segurança. Tá? Então, a gente é muito alinhado com essa questão da validação da ferramenta, né, para que possa realmente, seja os servidores da empresa, como na nuvem da empresa, assim como na nuvem do fornecedor, que no caso aqui é o DocNix, tenham todas as práticas de validação e segurança da informação bem fundamentadas, tá legal? Então, pessoal, a gente vem na 4ª geração da Revolução Industrial. Para quem não sabe aí o que é essa terminologia, né, da indústria 4.0, e agora vem, eu mesmo venho usando aí bastante essa terminologia agora para qualidade 4.0, ela vem justamente de uma prática do passado, né, onde lá em 1760 veio a primeira leva, né, a primeira revolução industrial, que falava da mecanização, passando aí pela segunda revolução industrial, que falava sobre a parte da eletricidade, que pôde proporcionar às indústrias uma produção em massa, linhas de montagem, partindo para a 3ª geração, que muitos de nós aí que estão participando, né, sou de 77, começou na década de 50 e foi até os anos 2000, que é a questão da computação, né, onde alguns acabaram não se aderindo e saíram do mercado mais precocemente, e agora a 4ª geração, que é a internet das coisas, computação em nuvem, né, são essas novas tecnologias que trazem o apoio de toda essa sinergia que a gente vem buscar para superar a crise. E Dani, aproveitando, pegando o gancho disso que você colocou, e algumas interações que a gente tem aqui também, como a Sheila, o Ricardo Rosa, o Roberto Cazu também, que todos se baseiam dentro de um cenário onde a gente falou aqui agora da importância que a gente tem da ferramenta nesse momento de crise, né? Então, a gente falou da necessidade de ter essa padronização, esses processos acontecendo de uma forma segura, da indústria 4.0,
né? E aí, aproveitando esse gancho com esse link, com essas questões que estão sendo levantadas aqui, como é que eu posso, então, aplicar e mostrar para o meu stakeholder, né, para o empresário, como é que o empresário vai enxergar a qualidade após a crise e entendendo as necessidades de ter um processo eletrônico, uma gestão automatizada da qualidade, né? Como é que vai ser encarada a qualidade após esse momento de crise, né? Pós-pandemia. E também, como é que a gente pode, ligado diretamente, como é que a gestão da qualidade vai poder melhorar a eficiência dos processos ou da empresa de uma forma geral, que vai impactar na redução de custos? Será que essa é uma saída? Como é que você enxerga isso também? Perfeito. Olha, a gente tem diversas ferramentas que vai poder levar para esse cenário que a maioria das pessoas estão colocando, é muito preocupado com a crise e redução de custos, tá? Então, pensando que a gente tem uma equipe na qualidade que é normalmente muito bem qualificada, né? Pessoas que agregam realmente muito valor para a empresa e também tem um custo relacionado a isso, a gente primeiro pode pensar em que as ferramentas devem otimizar os processos para deixar nós aqui da qualidade de fazer esses trabalhos braçais, repetitivos, jogando a gente com um tempo maior para tomada de decisões, atividades de maior discernimento e deixar com que as nossas tecnologias possam agregar valor nas atividades mais operacionais. Então, por exemplo, a gente precisa de ganhar capacitação dentro do corpo da qualidade, né? Inevitável. Isso é um requisito da maioria das normas, né? Que cruza essa versatilidade das competências do cargo com as capacitações que cada um tem. Pessoal, diminuição de custos. Hoje a gente tem que buscar fornecedores que possam nos fornecer essa capacitação de uma maneira diferente. Hoje a gente tem visto muito EAD, por exemplo, né? Então, aqueles treinamentos que a gente paga um valor X, hoje nos treinamentos EAD a gente tem visto que é 1/3 do valor, 1/4 do valor. Isso já é uma economia, mantendo o mesmo nível de qualidade. Só que agora a gente vai ter que ter um avanço tecnológico um pouco maior, porque os EADs atuais não compreendem a indústria 4.0 e toda essa revolução tecnológica que a gente vai passar. A gente vai precisar de falar de treinamentos gamificados, a gente vai precisar falar de realidade aumentada em manuais, por exemplo, tanto de equipamentos como de softwares, né, onde você não precisa mais despender o tempo de alguém visitar e te dar o treinamento. Você faz naquele momento que você tem um tempo extra, você abre aquele livro e sai um professor do livro para te orientar sobre determinadas situações. É muito importante, hoje a gente tem visto que são criados diversos grupos em WhatsApp, LinkedIn, né? Temos grupos aí desde a época lá do Yahoo, a gente já tem visto algumas empresas preocupadas em criar o fórum de discussão virtual da ferramenta. Então, por exemplo, hoje a gente precisa ganhar conectividade e velocidade para reduzir custos. Quer mais do que os aplicativos? Né? Uma ferramenta que está na palma da sua mão, né? Ter aplicativos que a gente possa tomar decisões sem até mesmo estar presente na empresa. Isso é uma redução de custo. É um custo de deslocamento, é um custo de tempo que eu teria que me desprender, entrar numa ferramenta, ver a minha dependência e realizar as atividades. Com o aplicativo, não. Ele vai começar a me chamar no horário correto que eu tenho que realizar minhas atividades em tempo real e eu interagir com a ferramenta para disseminar atividades e informações demandando serviço para outras pessoas. Acho que, em linhas gerais, é dar o poder de gestão, né? É você entender, sair da caixinha, ver a floresta de cima, ver o seu processo, focar na melhoria do processo e não na execução. Acho que esse é o ponto ideal, né? Evoluir para uma gestão e não para realização. Foi bem o que você colocou lá no passado, um pouquinho atrás, né, na verdade, no nosso bate-papo, quanto as empresas ainda têm, algumas empresas, né, ainda têm a necessidade de ter um sistema para atender a norma, né, porque ela precisa ser certificada. Então, acho que nesse sentido que você está colocando, a gente conseguir ver a floresta de cima, enxergar os gargalos dos meus processos, enxergar meus pontos de melhoria, de evolução. Acho que é nesse sentido, então, que você está fazendo esse link, não é isso, Dani? É isso, até porque se você olhar 1, 2 décadas atrás,
e pensar, né, que o pessoal fazia, o pessoal comenta muito, né? Eu escrevia no papel de pão, ou seja, dar a canetada no papel, que era a prática aí de 2 décadas atrás, e hoje a gente enxerga de uma maneira bem clara, fala, nossa, como a gente perdia tempo fazendo isso, agora a gente tem uma ferramenta. Só que naquela oportunidade, a gente enxergava que a ferramenta era um custo adicional, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado na avaliação de hoje, quando a gente fala de novas tecnologias, novas demandas, em pensar que é um novo investimento. Não, olha para um passado bem recente e percebe que a gente já teve ganho só na informatização, né? E agora, quanto mais na automação das informações. Né? Hoje é possível que você faça uma auditoria, por exemplo, tem sido um discurso bem caloroso em todas as redes sociais. Eu mesmo participo aí de um comitê junto, deve ter um pessoal aí da Remesp aí acompanhando a gente, né? A gente sempre conectado aí com o Inmetro, Anvisa, essas organizações preocupadas em como que a gente vai fazer daqui por diante com uma auditoria se a gente está todo mundo remoto. Ótimo, pessoal, perfeito, é uma oportunidade. A gente já vem traçando estratégias, a DocNix vem apoiando essas organizações até para que a gente possa trazer novidades, como, por exemplo, eu poder fazer uma auditoria e relatar todas as informações via comando de voz, para eu ganhar tempo e agilidade e fidelidade às informações, tá? Eu poder fazer uma auditoria remota onde eu tenho uma ferramenta onde o auditado consegue me devolver os documentos para que eu possa auditar. Essa ferramenta tem uma aplicação de vídeo, conferência, para que eu já possa realizar através dela e armazenar essas evidências dentro da auditoria. Eu tenho, dentre a consequência da auditoria, as não conformidades, né? Então, a gente tem, dentro das não conformidades, já tivemos, inclusive, empresas que nos buscaram para que a gente possa trazer inteligência artificial para a tratativa de não conformidade. E como é que os órgãos regulamentadores, né, eles podem ser um aliado da qualidade nesse momento que a gente fala de indústria 4.0, de auditoria remota, né? E como é que os órgãos reguladores podem se aliar, né? A gente está falando de Anvisa, está falando de ONA, quando a gente fala de saúde, estamos falando de Joint Commission, a gente fala também das ISO, né? Enfim, das certificadoras. Como é que eles podem ser um aliado nesse momento de evolução de tecnologia, de evolução de processo, né? Já que a gente está levando isso para um outro patamar, a gente está falando de automatizar um processo. Eu tenho visto uma movimentação muito grande, pessoal, em relação a isso, né? A gente sabe que esses órgãos, eles normalmente são muito retraídos para a tecnologia, né? Eles são bem céticos em relação a abrir esse mercado, mas de um mês para cá a gente tem visto uma mudança muito radical. A BNT abrindo as normas de forma gratuita para um acesso maior, o Inmetro se preocupando em abrir essa auditoria remota, né, de uma forma, claro, né, sempre pensando na segurança da informação. A gente tem visto vários desses órgãos tomando ações que não eram tomadas anteriormente. A própria Anvisa, apesar de ter colocado a ressalva na semana passada, com o cuidado que deve ser tomado com as videoconferências lá em algumas ferramentas, né? Teve algum problema lá com o Zoom, por exemplo, e as outras já estão se adequando também, mas o fato é que elas estão abrindo o mercado para que a gente possa fazer o uso da tecnologia. Antigamente, o simples fato de você adotar um software, eles colocavam 1000 entraves, né? Principalmente lá, quem está apoiado lá na Anvisa sabe que a CFR 21, parte 11, é um documento lá de 300, 400 páginas de validação de um software. Então, será que a gente precisa de toda essa burocracia? Né? Essa é a pergunta. E esse momento está vindo bem a calhar para a gente poder rever todos esses conceitos. O pessoal tem trabalhado numa sinergia muito grande, né, para que possa trazer essa novidade e poder apoiar realmente, ao invés de ficar burocratizando as indústrias, os laboratórios, as organizações de uma forma geral. Tá? Então, teve alguém que colocou aí, inclusive, a Fundação Vanzolini, né? Estamos validando auditores, olha que interessante. E aí, trazendo isso para esse modelo, né, de auditoria remota, né, de mudança de processo,
Né? Como é que eu vou manter a minha qualidade, mesmo que esses fatores externos mudem? Né? Como é que eu vou controlar isso? O processo, uma coisa é fato, a gente não vai sair igual da forma que entramos nessa pandemia, né? Como é que esses fatores externos vão influenciar a minha qualidade, do meu processo, da minha empresa, enfim? Perfeito. Todo esse processo que está acontecendo no mundo hoje está trazendo um grande impacto para todos nós. Todos estão sentindo isso na pele. Então, quem é da qualidade está precisando manter essa gestão da qualidade na empresa, está precisando de uma ferramenta que possa fazer um acesso remoto, para que possa interagir com a produção que às vezes está lá ainda em trabalho, né, fornecendo todos os serviços aí que a indústria se organiza para realizar seu faturamento. E você precisa ter essa conectividade. Talvez essa seja a melhor palavra para traduzir tudo isso. Você tem que ter uma conectividade que possa conectar a qualidade com todo esse contexto do mundo externo e principalmente com a sua própria organização. Não só das atividades que a gente já tem essa rotina de trabalho. E nessa conectividade que eu venho falando, pessoal, é conectar a qualidade com a diretoria, né? Buscando mostrar que a gente sabe fazer um planejamento estratégico, buscando resultados financeiros, conectividade com a produção, para que eu possa ter ferramentas conectadas à produção, para que eu tenha uma menor demanda de colaboradores realizando essas atividades. Então, quando eu falo dessas atividades, que são aquelas atividades que são rotineiras, que você acaba tendo que exercitar na sua rotina, com mão de obra mesmo. Né? Então, a gente precisa eliminar tudo que é atividade repetitiva dentro da qualidade, para que a gente possa olhar um novo horizonte. Né? A gente deixou de olhar esse horizonte e caiu na crise. Tá? Então, quando a gente fala de gestão de riscos, ela é a maior ferramenta para que a gente possa superar esse momento, pessoal. Por quê? Porque eu percebi em algumas instituições que eu tenho contato aí nos últimos tempos, que o pessoal começou a falar, pô, Daniel, a gente começou a traçar um monte de oportunidade agora, ao invés de risco, justamente por causa da crise. Né? Então, a gente abre outro horizonte para a gente, que a gente às vezes ficava preocupado com o risco que é importante também, mas agora mapeando oportunidades. Né? Então, eu vejo que empresas mudaram o seu faturamento, e algumas estão mudando, quando ela pega e tem uma ótica sobre os resíduos que ela pode gerar dentro da sua produção, por exemplo. Então, alguém já pensou aí na qualidade, por exemplo, de olhar para a sua organização, não para poder atender a certificação, ter uma ISO, mas muito mais do que isso. Olhar em cada um dos departamentos quais são os gastos que você tem desperdício, tá? Então, aí pode nascer algumas oportunidades. A gente tem um olhar muito mais abrangente, a gente deixar de ficar preocupado em atender os requisitos da norma e ter a certificação, a acreditação, e olhar a gestão da qualidade como uma opção de abrir oportunidade para a empresa. Né? Então, olhar lá onde você está desperdiçando dinheiro e você, com todo o seu conhecimento da qualidade, gerar um novo negócio para a empresa. Olha que interessante você poder ser um departamento onde passou a gerar uma lucratividade para a empresa. Eu acho que é um papel fundamental quando a gente fala de uma metodologia de gestão, né, de ferramentas que possam nos trazer gestão, é eu poder olhar todo esse cenário de cima, sem me preocupar na execução, e sim no entendimento dos dados que esse processo está trazendo para mim. Né? O que eu posso absorver desse processo para que ele possa me ajudar a evoluir como empresa, né? E não como executar, mas sim como eu poder dados para tomada de ação, né? Para que eu possa realmente entender as evoluções e os fundamentos que os processos podem me dar para que isso possa acontecer também, né? Exatamente. E pegando essa sua análise e conectando com a frase da Sheila Moura, que está contribuindo com a gente, né? A gente falou de conectividade com segurança da informação e assertividade dos resultados para a tomada de decisão, que é a conclusão da frase dela. Isso é outro gancho fantástico, pessoal. Por quê? Porque eu não consigo ter uma gestão, otimizar processos, se for sem uma avaliação analítica. Né? Então, hoje a gente tem softwares de BI, né, que são Business Intelligence, que a gente tem hoje no mercado muito focado em números,
Mas agora é uma outra etapa do BI que vem evoluindo também, que eu venho acompanhando nesses principais players de mercado, né, principalmente naqueles que fazem parte do quadrante mágico de Gartner, onde você detecta que já há uma vertical do BI olhando para cenários que não são analíticos numéricos, e sim para acontecimentos, que vem muito de encontro à crise. Então, quando a gente fala de tomada de decisão, e principalmente daquelas empresas que adotam o compliance como uma prática, a gente percebe que há preocupação agora de que essas ferramentas de BI olhem um cenário externo, né? E aí, quando eu falo um cenário externo, o exemplo é o seguinte: pensa naquele caso onde você tem dentro da sua empresa não só os números correndo, mas colaboradores que tomam ação na sua rotina e que podem trazer impacto para a organização. E aí você fala, mas como assim, Daniel? Fala, nesse caso, vamos supor que eu sou, como eu sou hoje aqui um executivo de contas do Ocnix, e aí eu passo a ter interesse em entrar no mundo da política. Fala, vou me candidatar aqui para ser vereador da cidade. Imagina o impacto das ações que eu vou ter nas minhas declarações, entrevistas, nas minhas tomadas de decisão no mundo político, que podem influenciar o negócio da empresa. Então, já existe uma tendência no mercado, principalmente de compliance, de poder olhar essa situação, tanto dos colaboradores, como dos concorrentes, dos fornecedores, das empresas do mesmo segmento, tanto do cenário nacional como internacional, para se anteceder a situações para que possa tomar suas decisões mais assertivas possível, de forma antecipada, e poder, com isso, gerar suas oportunidades de negócio, ao invés de estar atrasado nas informações, como as empresas que ficam, muitas vezes, só olhando para os riscos. Tá? Então, esse é um outro viés que é muito importante a gente estar falando aqui hoje, que existem ferramentas de inteligência de negócio, outras estão se adaptando, né? É toda uma mudança muito rápida, né? A gente aqui na nossa empresa também, a gente... É necessária, exatamente, a gente está atuando em várias frentes, né? Ao passo que a gente vê empresas aí reduzindo jornada, trabalhando com menor assiduidade, nós aqui do Ocnix parece que mudou para 200% a nossa contribuição. Verdade. Estamos preocupados em trazer novas tecnologias, novas opções de tecnologia que possa trazer um maior conforto na tomada de decisão aí dos nossos clientes, né? Das pessoas que têm essa parceria muito grande conosco, mas é claro, né? Independente de Ocnix ou não, para que vocês possam ter essa visão de mercado, para buscar essa tecnologia, e mais do que isso, sempre preocupado o quanto essa tecnologia vai agregar no negócio e como vai ser o retorno desse investimento. Né? A gente tem que dar qualidade, não pode descartar em momento algum o cifrão. Bacana. Né? Dani, a gente está chegando aqui já nos momentos finais aqui, em relação ao que falamos hoje, algum briefing um fechamento aí de tudo que a gente conversou, alguma mensagem para passar para as 41 pessoas online agora que estão nos assistindo aqui pelo YouTube? Muito obrigado aí pela essa oportunidade, por vocês terem despendido essa hora do dia de vocês para compartilhar conosco aqui desse bate-papo. E é assim que eu encerro aí nossa participação e deixo um grande abraço a todos. Tá legal, pessoal? Muito obrigado aí mais uma vez.